Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje sobre centro cirúrgico falaremos sobre como encaminhar o cliente ao centro cirúrgico, ou CC. No momento de encaminhar o cliente ao centro cirúrgico, deve-se observar e comunicar quaisquer anormalidades em relação aos preparos prescritos no dia anterior, tais como manutenção do jejum, realização da higiene oral e corporal e administração de medicação pré-anestésica. E ainda verificar e anotar os sinais vitais, vestir-lhe a roupa hospitalar, tais como avental, touca e propés. Certifique-se da remoção de próteses dentárias, visando evitar seu deslizamento para as vias aéreas inferiores durante a anestesia. E as oculares, visando evitar lesões na córnea, joias e adornos. Após essa sequência de preparos, o cliente deve ser deitado na maca e encaminhado ao centro cirúrgico, com a documentação completa, no caso, exames e prontuário. O transporte do cliente é executado pelo pessoal da unidade de internação ou do centro cirúrgico, a critério de cada instituição. O transporte pode ser realizado em maca ou cadeira de rodas, para não prevenir acidentes, mas para prevenir acidentes, como quedas. Recomenda-se que para o cliente sonolento, devido à ação de MPA e ou após a cirurgia, não seja feito em cadeira de rodas. O centro cirúrgico deve dispor de elevador privativo, o que diminui os riscos de contaminação e infecção cirúrgica. Agiliza o transporte e propicia conforto, segurança e privacidade ao cliente. Transportando o cliente. A maca ou cadeira de rodas deve estar forrada com lençol e situada próxima à cama, para facilitar a transferência do cliente e evitar acidentes. Após deixá-lo confortável, deve ser coberto com lençol e cobertor nos dias frios. Os responsáveis pelo transporte do cliente para o centro cirúrgico devem empurrar a cama ou cadeira de rodas com cuidado e estar atentos para observar alguma anormalidade com o cliente, tais como palidez, sudorese, que é suor excessivo, e dificuldade respiratória, ou seja, dispneia, e etc. Além disso, verificar se o soro, sondas, drenos e outros equipamentos que, se fizerem necessários, estão livres de tração. É recomendável que o cliente seja transportado de modo a visualizar o trajeto de frente, para evitar o desconforto. É importante observar o alinhamento correto das partes do corpo durante o transporte. E nos casos de clientes com venópolis ou transfusão sanguínea, deve-se adaptar à maca ou à cadeira de rodas o suporte apropriado, posicionando corretamente o frasco de solução venosa, catéteres e drenos e equipamentos durante o trajeto. O cuidado de enfermagem no transoperatório. O período transoperatório compreende o momento de recepção do cliente no centro cirúrgico e o intraoperatório realizado na sala de operação, que é a SO. Nesse período, as ações de enfermagem devem assegurar a integridade física do cliente, tanto pelas agressões do ato cirúrgico, como pelos riscos que o ambiente do centro cirúrgico oferece ao mesmo. Já submetida a um estresse físico e exposição dos órgãos e tecidos ao meio externo. Daí a importância do uso de técnicas assépticas rigorosas. E como devemos fazer a montagem da sala cirúrgica? O auxiliar de enfermagem desempenha a função de circulante na sala cirúrgica, que também pode ser exercida pelo técnico de enfermagem quando necessário. Ao receber a lista de cirurgia ou checklist,
O circulante da sala verifica os materiais, aparelhos ou solicitações especiais à mesma, para prevenir a contaminação e infecção cirúrgica. É importante manter a sala em boas condições de limpeza, observar se o lavabo está equipado para uso e lavar as mãos. Portanto, antes de equipar a sala, o circulante limpa os equipamentos com álcool etílico a 70% ou outro desinfetante recomendado, deixando-os prontos para a recepção do cliente e a equipe cirúrgica. E para evitar problemas durante o ato operatório, o circulante deve testar o funcionamento dos aparelhos sobre a sua responsabilidade, verificando suas perfeitas condições de uso, bem como revisar material esterilizado e providenciar os materiais específicos em quantidade suficiente para a cirurgia, dispondo-os de forma a facilitar o uso. Com o anestesista, checar a necessidade de material para o carrinho de anestesia. Deve-se também preparar a infusão endovenosa e a bandeja de antisepsia e dispor os pacotes de aventais, campos, luvas e a caixa de instrumentais em local limpo e acessível. Quando do processo de abertura do pacote, tomar cuidado de manusear somente a parte externa do campo, para evitar contaminar a sua parte interna. Se o pacote for grande, deve ser aberto sobre uma superfície. Se pequeno, pode ser aberto afastado do corpo e seu conteúdo oferecido ao profissional que dele fará uso. Pessoal, aqui temos uma imagem com os instrumentais. Continuando, o circulante, além de auxiliar o anestesista no posicionamento do cliente, também auxilia, quando necessário, a suprir material e, durante a cirurgia, comunica e registra as alterações do que observou. Compete ao cirurgião ou assistente posicionar corretamente o cliente para o ato cirúrgico, cabendo ao circulante da sala auxiliá-los no procedimento ou realizá-lo sob orientação médica. O cliente deve estar posicionado de forma anatômica, possibilitando boas condições de respiração e evitando distensões musculares, compressão de vasos, nervos e saliências ósseas. Também é atribuição do circulante ajudar os integrantes da equipe cirúrgica a se paramentarem. Pessoal, aqui temos uma imagem como deve ser vestido a paramentação para a cirurgia. Para tanto, no momento de vestir o avental, o circulante deve posicionar-se de frente para as costas do membro da equipe que está se paramentando, introduzir as mãos nas mangas pela parte interna do avental e puxar até que os punhos cheguem nos pulsos. Amarrar as tiras ou amarrilhas do decote do avental, receber os cintos pela ponta e amarrar. Posteriormente, apresentar as luvas. Se for utilizado o bisturi, faz-se necessário aplicar gel condutor na placa neutra para neutralizar a carga elétrica quando do contato da mesma com o corpo do cliente, conforme a orientação do fabricante. A seguir, colocar a placa neutra sobre a panturrilha ou outra região de grande massa muscular, evitando áreas que dificultem o seu contato com o corpo do cliente, como saliências ósseas, pele escarificada, áreas de grande pilosidade e pele úmida. Ao movimentar o cliente, observar se ocorre deslocamento da placa, reposicionando-a se necessário. Qualquer que seja a posição escolhida para colocar a placa, ela deve permitir o funcionamento correto dos elétrodos dos aparelhos, equipos de solução e de sangue, drenos, sondas e
catéteres. Gente, jamais se deve deixar nenhuma parte do corpo do cliente em contato com a superfície metálica da mesa cirúrgica, pois isto, além de desconfortável, pode ocasionar queimaduras devido ao uso de bisturi elétrico. E no transcorrer da cirurgia, alguns cuidados se fazem necessários, dentre eles, ajustar o foco de luz sempre que solicitado, de forma a proporcionar iluminação adequada no campo cirúrgico, sem projeção de sombras e reflexos. Observar o gotejamento de soros e sangue, líquidos drenados e sinais de intercorrências. Controlar a quantidade e peso das compressas cirúrgicas e gases para evitar esquecimento acidental desses materiais no campo operatório. Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco do aspirador. Gente, quando for necessário, mudar a posição do cliente durante a cirurgia. Deve-se evitar movimentos rápidos e bruscos, porque a mudança repentina de posição pode ocasionar hipotensão arterial. E os registros? O que fazemos com ele? Os registros são feitos em preço próprio, anotando-se os medicamentos, soluções, sangue, equipamentos usados, intercorrências com o cliente, nome da operação e da equipe cirúrgica, bem como início e término da cirurgia. Ao final da cirurgia, desliga-se o foco e aparelhos, afasta-se os equipamentos e aparelhos da mesa cirúrgica, remove-se os campos, pinças e outros materiais sobre o cliente. Até que o cliente seja transportado para a recuperação pós-anestésica ou unidade cirúrgica, o mesmo não pode ser deixado sozinho, devido ao risco de quedas acidentais ou intercorrências pós-cirúrgicas. Durante a transferência da SO para a RPA, UTI ou unidade de internação, deve ser cuidadoso durante a mudança do cliente da mesa cirúrgica para a maca, observando a necessidade de agasalhá-lo, a manutenção do gotejamento das infusões venosas, as condições do curativo e o funcionamento das sondas. Com relação aos impressos, mais uma vez, as ampolas ou frascos vazios de medicamentos controlados, os mesmos devem ser encaminhados para os setores determinados de cada instituição. Ao final da cirurgia, normalmente o cirurgião ou outro profissional que tenha participado de sua realização informa os familiares sobre o ato cirúrgico e o estado geral do cliente. Bem, pessoal, por aqui ficamos com mais uma aula do Centro Cirúrgico. Muito obrigada por estar comigo, bons estudos e até a próxima aula.